doutora, a doutora Placídia, ilustres convidados. É com muito prazer que eu apresento o livro, embora eu achasse que a pessoa mais indicada seria o meu amigo o engenheiro João Barão, que não só tem qualidades de oratória que eu não tenho, como saberia muito melhor do que eu descrever o percurso de vida, também o currículo profissional da autora Placídia Amaral, que do ponto de vista profissional adota um outro apelido, naturalmente o último. Este é o nome do meio e que acaba por ser aquele que é utilizado nas suas obras literárias. A Placídia nasceu no Porto, muito novinha foi para Angola, os pais eram engenheiros e foram colocados em África. Viveu lá a sua infância, a sua adolescência, formou-se em medicina, é médica cirurgiã, ortopedista, mas além disso é uma pessoa com outras facetas que vão muito para além da sua atividade profissional. Para além de escritora, é muito interessada em realidades mais profundas e, nomeadamente, no domínio, creio eu, das terapias alternativas. Uma pessoa que, em particular, leciona alguns cursos no domínio de algo que eu, provavelmente, de forma errada, qualificaria como de esotérico, mas falo por ignorância, certamente, não será essa a classificação mais adequada. A Placídia está de volta a Lisboa há muito pouco tempo, viveu durante muito tempo no Alentejo, em Porto Alegre, continua a trabalhar no Algarve, de modo que, no mínimo, é, se não uma cidadã do mundo, uma cidadã de Portugal, porque vai percorrendo o nosso país pelas mais variadas razões. Relativamente à obra em si, eu deliciei-me. É um livro interessantíssimo, é um romance maravilhoso, passado já na nossa era, já depois do nascimento de Cristo. A protagonista depara-se com a circunstância, a Hélia é a protagonista, não vou dizer aqui o nome todo, depois quem tiver a curiosidade de ler o nome todo achará, quem tiver a curiosidade de ler o livro achará graça ao nome completo da protagonista. A protagonista chega aos 60 anos e, tendo uma vida pública como imperatriz, crê que é chegado o momento de escrever aquilo que não é conhecido de todos e aquilo que não ficaria para a história se não fosse o facto de ela iniciar a escrita das suas memórias sobre a vida privada e até sobre a vida íntima, aquilo que é mais reservado, enfim, das nossas experiências cotidianas. É algo que me faz lembrar a escrita de Paulo Coelho, do José Rodrigues dos Santos, nessa linha muito interessante, de leitura muito agradável e que, sem vos querer naturalmente contar o final, termina também com uma intervenção de um grande amigo dela, que é mais do que isso. O Paulo, que é um verdadeiro irmão espiritual da Hélia. Este livro, para mim, é, acima de tudo, um livro sobre a importância das senhoras na
vida pública e no nosso cotidiano, algo que nos faz lembrar a relevância que tiveram algumas figuras históricas em Portugal, como Leonor Teles, Dona Maria, nem sempre vista numa perspectiva muito favorável para a nossa história, mas de qualquer maneira uma pessoa que marcou a vida de Portugal, e naturalmente Dona Maria II. Foram estas, tanto quanto eu sei, como ignorante em história, mas aquelas pessoas que efetivamente exerceram o cargo de soberanas, não sendo do sexo masculino. Há uma outra figura admirável na nossa história, que é naturalmente a Rainha Dona Amélia, rainha, obviamente, por ser casada com o rei, Dom Carlos, e que é uma figura também com um poder enorme, e que eu diria que tem até aquele poder de matar só por se aproximar de uma pessoa. Reparem que a Placídia já se estava a afastar de mim, não fosse eu ter esse poder também, que não tenho, graças a Deus, não tenho esse poder, mas a Rainha Dona Amélia tinha essa faculdade de conseguir matar uma pessoa apenas por se aproximar dela, e isso aconteceu, não muito longe daqui, num episódio, enfim, com algo de tragicomédia. A Rainha Dona Amélia era uma pessoa que teve uma vida muito longa, de 86 anos, e ao longo da sua vida houve muitas pessoas que morreram ao lado dela. Logo aos 22 anos, como sabem, ela deu à luz uma filha, que seria a única filha, não é? A Dona Ana Maria de Bragança, e que infelizmente nasceu já sem vida, não é? Foi um grande desgosto que ela teve com 22 anos, em dezembro, por alturas do Natal, talvez uma semana antes do Natal. Ela teve esse enorme desgosto de ter a filha dela ali, sem vida. Depois, mais tarde, ocorre em 1908 o regicídio, e ao lado dela são assassinados o marido e o filho. O casaco dela fica ensanguentado e ela guarda-o e diz que no dia do seu funeral quer que o cadáver seja vestido com aquele casaco, e assim sucede. 43 anos mais tarde, quando ela morre, aos 86 anos, efetivamente é-lhe envergado aquele casaco de peles. Entretanto, infelizmente, ela vem a perder também o filho, que foi o último rei de Portugal, Dom Manuel II, assiste à morte dele. Ele morre em Inglaterra muito antes da mãe, em 1932. E, entretanto, logo que termina a Segunda Guerra Mundial, a Rainha Dona Amélia, que não vinha a Portugal, conseguindo há 35 anos, portanto, em 1945, não vinha a Portugal há 3 décadas e meia, é autorizada por Salazar, e mais, até incentivada, e Salazar recebe-a muito bem, aqui em Portugal. Ela fica instalada no Hotel Avis, na Fontes Pereira de Mel, onde hoje é o Imavis, aquele edifício que não é tão bonito como o Hotel Sheraton, mas que é mais visível para quem circula ali na Avenida Fontes Pereira de Melo, mesmo em frente ao Fórum Picôs, não é verdade? Ela fica instalada no Hotel Avis, onde viveu Calouste Gulbenkian, e recebe uma série de pessoas, e entre aqueles que lhe pediram uma audiência estava o embaixador Luís Teixeira de Sampaio. O Luís Teixeira de Sampaio era um diplomata muito prestigiado,
que se tinha aposentado há muito pouco tempo. Ele teve uma intervenção muito importante na altura da concessão da base das Lajes nos Açores e terminou a carreira diplomática como secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, ou seja, no topo da carreira diplomática. Tinha iniciado ainda na altura da monarquia e efetivamente veio a morrer nestas circunstâncias que eu diria de tragicomédia, não é? O Teixeira de Sampaio era um monárquico convicto, um indivíduo que se manteve naturalmente, durante a Primeira República ao serviço do Estado português e depois, a partir de 1926, naturalmente que foi sobretudo um indivíduo que esteve ligado à ditadura militar e mais tarde ao Estado Novo, sempre ao serviço de Salazar, com grande dedicação, mas sempre com as suas convicções monárquicas muito arraigadas. De modo que quando Dona Amélia visita Portugal, vai ao Santuário de Fátima, não chega a ir a Vila Viçosa, mas vai ao Santuário de Fátima, fundamentalmente fica aqui em Lisboa, e Teixeira de Sampaio, que não tinha conhecido a rainha Dona Amélia durante a monarquia, pede uma audiência e a mesma é-lhe concedida. Ele fica satisfeitíssimo. É a realização do grande sonho da vida dele. Ele dirige-se ao Hotel Avis, onde cumprimenta a rainha Dona Amélia. A rainha estende-lhe a mão e ele, quando lhe vai beijar a mão, começa a ter um enfarte. Não deve ser o termo clínico mais adequado, mas de qualquer maneira é aquilo que nós costumamos dizer na linguagem corrente. Hoje em dia dir-se-á de outra maneira qualquer, não é? Mas, enfim, nós continuamos a dizer, ou pelo menos eu continuo a dizer enfarte. Dá-lhe um enfarte. Teixeira de Sampaio, que já está com 70 anos, diz à rainha Dona Amélia: minha senhora, eu sinto-me mal. E não chega sequer a beijar a mão da rainha, cai na alcatifa e ainda consegue dizer aquelas últimas palavras: Majestade, peço desculpa por este incómodo. E morreu ali aos pés da rainha Dona Amélia. A rainha Dona Amélia não resiste a dizer e a desabafar: é sempre a morte ao meu lado. Enfim, e lá se finou o Teixeira Sampaio. Terá tido uma morte feliz, provavelmente. Terá morrido feliz, como às vezes se costuma dizer. E foi nestas circunstâncias realmente a rainha Dona Amélia tinha esse poder de comover as pessoas ao ponto de perderem a vida. E efetivamente foi uma das muitas mulheres que marcaram a vida da história de Portugal. Muitos outros nomes haveria a mencionar. Depois nós sabemos que na história mais recente, logo no início da década de 70, por força de diversas circunstâncias, nomeadamente porque Marcelo Caetano ascende à presidência do Conselho, há uma série de pessoas que ocupam cargos que estavam exclusivamente reservados ao sexo masculino. Nunca tinha havido um membro do governo que fosse
uma senhora, e Marcelo Caetano designa Teresa Lobo como subsecretária, na altura ainda havia subsecretária de Estado, designa a Teresa Lobo como subsecretária de Estado da Assistência, e que é uma figura notável, que não se coíbe de dizer que o Código Civil, que tinha sido publicado 4 anos antes e que tinha entrado em vigor 3 anos antes dela tomar posse, tinha entrado em vigor em 67, ela não se coíbe em afirmar que o Código Civil é um instrumento muito retrógrado e que precisa de ser revisto, e veio a acontecer pouco tempo depois, sofreu uma profunda revisão, como sabem, porque efetivamente o Código Civil de 66 ainda colocava a mulher numa posição de subordinação em relação ao marido, e a Teresa Lobo, como subsecretária de Estado, não hesitou em afirmá-lo. Mais tarde, 3 anos mais tarde, é nomeada porque na altura naturalmente eram cargos não eletivos, é nomeada uma vereadora para a Câmara de Lisboa, e mesmo a nível de funções mais humildes, as mulheres começam a ocupar determinadas funções. Em 1971 surgem as primeiras agentes femininas da PSP, por força de várias circunstâncias. Curiosamente, também é por essa altura que surgem as primeiras mulheres que procedem à distribuição postal, depois desapareceram e agora voltaram a surgir, porque se punha um problema complicado. Nesse início da década de 70, a função de carteiro não era bem remunerada. Nos escritórios, um homem já ganhava uns 4 contos, mais ou menos, seriam 20 euros hoje em dia, mas 4 contos já era um salário razoável. Quando é fixado o primeiro salário mínimo em 74, o valor que é estabelecido é de 3.300 escudos. Portanto, nos escritórios, aquilo que um homem começava a ganhar eram 4 contos. Quem é que queria ir para carteiro? Ninguém. Daí que algumas senhoras ocupassem aquele cargo que é assim polissémico, não é verdade, doutora Filomena Guerreiro, que é carteira, que deve querer dizer 2 coisas: a carteira que nós trazemos aqui normalmente e também a pessoa que procede à distribuição postal. Depois desapareceram efetivamente e ressurgiram. Agora já é mais habitual vermos senhoras distribuir as cartas. Também por essa altura, legalmente, em agosto de 73, surgem as primeiras mulheres taxistas, legalmente, e nomeadamente em Lisboa. Também, hoje em dia é raríssimo vermos senhoras a conduzir um táxi. No outro dia vi uma, mas é algo pouco frequente, creio eu, por força. Se calhar a minha amiga Gisela apanhou um táxi com uma senhora. Exatamente. E que sabia rigorosamente onde era o Cinema King. Não sabia. Foi uma profissional fabulosa que a trouxe aqui num instantinho. Mas é raro. Nós hoje em dia não vemos muitas senhoras a conduzir táxis, talvez por razões de segurança, creio eu. Mas, mesmo antes de agosto de 73, antes de ser permitido por lei, quando estava vedado às senhoras serem taxistas, na província era muito frequente. Porque o táxi era o carro da família, o táxi era o carro em que a família ia ao domingo fazer o piquenique, portanto, o taxista, o dono do carro, conduzia durante um período do dia, e depois a mulher, eventualmente a filha, quando já tinha carta de condução, também, de uma forma que era tolerada pelas autoridades locais, pela polícia, designadamente, pela Câmara Municipal, a mulher ou a filha mais velha também conduziam o táxi e faziam o serviço de taxista. Não era comum haver um táxi utilizado por vários profissionais, era o carro da família, que servia para diversas finalidades. A principal, obviamente,
de transportar passageiros, mas geralmente não havia um motorista contratado. Enfim, não vos vou amassar mais. Queria-vos dizer que, acima de tudo, este livro é uma homenagem, em meu entender, obviamente, na minha interpretação, é uma homenagem lindíssima às mulheres, ao poder que muitas mulheres tiveram ao longo da história, mas também à forma bonita como viveram a sua vida privada e à forma, por vezes bela, por vezes sofrida, como vivenciaram as suas experiências mais íntimas. E com isto tenho dito e darei a palavra à autora, a minha amiga Placídia Amaral. Muito obrigado. Bem. Eu agradeço imenso, tanto à Susana como à doutora Helena Carlos, a excelente apresentação que fizeram. Não vou gastar aqui muitas palavras a dizer coisas sobre o livro, apenas a partilhar um pouco como é que foi escrito e o que é que ele significa para mim. Normalmente um autor tem uma ideia da história, começa, tem um meio, tem um fim. No meu caso, eu sabia a vida desta figura, porque é uma figura histórica, real, mas não sabia as entrelinhas, porque é uma figura que realmente suscita imensa curiosidade da parte dos historiadores, porque há lacunas na vida dela que não estão documentadas. E então, de certa maneira, eu como que vesti a pele dela e pude inventar, digamos assim, ou deixar que viesse, fosse como fosse, esse material que preencheu essas lacunas da vida dela. Realmente é uma figura histórica, das poucas que há. Só houve duas mulheres no governo do Império Romano e esta foi uma das que governou de facto durante a minoridade do seu filho e teve uma vida muito, ela própria teve uma vida muito aventurosa. Há muitas documentações, porque nessa altura já havia documentos, não é? Mais, enfim, mais credíveis, digamos assim, mais pragmáticos dos factos históricos que iam ocorrendo. Portanto, não podia desviar muito da linha histórica. Mas tudo aquilo que estava subjacente à sua vida íntima, os seus mais secretos anseios e tudo aquilo que se passou que não está documentado, é como se me tivesse vindo de dentro de mim também, porque sou mulher, e portanto é uma ficção misturada com a realidade. Foi a maneira de eu ter escrito este livro. Por outro lado, é de facto também, como muito bem disse a doutora Elba Fraguas, é uma homenagem também às mulheres, porque houve, infelizmente ainda há, agora já nem tanto, a partir dos finais do século passado, ou do começo do século anterior, digamos assim, já começam a haver bastantes mulheres no poder e quer queiramos, quer não, isso vai mudando também a maneira de ser e estar de toda a população e de toda a civilização. Ela foi uma pessoa importante na sua época e, sobretudo, eu descobri pessoalmente que essas lacunas que havia da vida dela estavam ligadas com uma outra faceta dela que só é conhecida da tal parte esotérica, que também foi referida, porque ela era uma iniciada das escolas de mistérios e, portanto, havia como que uma dualidade na sua vida. A sua vida pública, que tinha que ser vivida debaixo dos condicionamentos próprios da sua condição feminina, mas, por outro lado, de tudo o que ela aprendia como iniciada das escolas de mistério. Portanto, havia essa dualidade em que ela tinha que exercer o seu poder de uma maneira muito pragmática, legal, digamos assim, e outra em que ela podia espraiar-se mais, digamos, de uma outra maneira mais sutil,
por vezes em grande contradição uma atitude com a outra. E isso também é interessante de verificar. O que é que eu posso acrescentar mais? Deixo ao vosso critério, depois, aquilo que quiserem comentar sobre o livro. Se alguém quiser, eu posso deixar o meu mail para quem quiser eventualmente fazer alguma pergunta ou comentar alguma coisa. Referente àquilo que disse em relação à morte, referente às pessoas, ela era muito mais pragmática que isso, não precisava que desmaiassem, ela mandava cortar pescoços, portanto era diferente quando era necessário. E pronto, deixo que leiam e que vejam se gostam e o que acham sobre a minha escrita. Bem. Da nossa parte, mais uma vez, muito obrigada por terem vindo, também muito obrigada pela apresentação da doutora Raquel Tagas e da presença da Placília. O espaço fica à vossa disposição, os livros estão disponíveis ali ao fundo da sala se quiserem adquiri-los e depois a Placília dará até um pequeno autógrafo, se não se importa. Da nossa parte, muito obrigada mais uma vez e o resto, bom fim de semana.